Oi, pessoal. Meu nome é Gabriela Lúbias, sou fiscal aqui na Secretaria de Fazenda de São Paulo e também faço coaching e mentoria para concurso. Hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre revisão. Não vou entrar no mérito da questão de qual é a melhor forma de revisar ou, por exemplo, como montar um ciclo de revisão periódica, porque isso vocês encontram em vários lugares. Tem o livro do Alexandre Meirelles, tem vídeos no YouTube, então, quanto a isso, eu acho que vocês estão bem servidos. Queria conversar um pouquinho com vocês sobre a questão de como se portar diante da revisão. Isso, por que eu queria conversar sobre isso? Vários dos meus alunos têm muita, mas muita mesmo, dificuldade na hora de fazer a revisão. Por quê? Eles se colocam diante de uma revisão achando que eles têm que saber absolutamente tudo o que eles viram daquela matéria, por exemplo, no dia anterior. Então, ele estudou num dia, aí no outro dia ele vai revisar. Ele acha, quando ele vê aquele material, que ele tem que saber absolutamente tudo, que ele tinha que lembrar de tudo. Isso é um engano. Você não vai lembrar de absolutamente tudo, não vai saber tudo de cor, até porque é impossível você, se você parar para pensar, um concurso, por exemplo, como da área fiscal, você saber todas as matérias de cor. Se fosse para isso, o concurso pedia para você decorar a lista telefônica, o que não é o caso. Então, a prova não pede para que você seja o melhor decorador de texto. Ela pede que você tenha uma compreensão, uma capacidade analítica, e para isso você é posto, né, diante de diversas matérias, e muitas vezes não vai ser cobrado de você a literalidade, e sim a compreensão e a aplicação daquele conteúdo. Então, não tem por que na hora da revisão você querer decorar tudo. Isso não existe. E eu acho que essa expectativa de decorar, cria uma ansiedade desnecessária no concurseiro, fora todas as outras que ele já tem, né? Então, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre essa questão de como se portar diante da revisão. Esse vídeo vai ser bem curtinho, não quero ficar me estendendo muito, mas assim, quando eu converso muito com os meus alunos, eu tento passar para eles a questão de que você, na hora que você está estudando, é a hora que você tem que estar lá compreendendo, fazendo análise assim, com mais cautela daquele conteúdo. E eu até brinco muitas vezes com ele, assim, não sei se vocês já leram Carta Capital, Valor Econômico, né? Super interessante. Não estou fazendo propaganda de nenhuma dessas revistas, mas em geral, quando você vai ver essas revistas, ou quando você vai se deparar de um conteúdo mais técnico, em geral, você lê e aí você leva um tempo para você compreender, né? E para você raciocinar sobre aquele tema. A hora do estudo eu considero que é mais ou menos assim. É assim que você tem que se portar na hora que você está estudando. Na hora que você está revisando, aí eu sempre brinco muito com, não vão achar que eu leio só esse tipo de coisa, mas mulher vai em salão e a gente lê uma revista chamada Caras. A gente lê não, a gente vê foto, né? Porque a Caras não tem muito conteúdo não, é só foto, fulano de tal, se separou de não sei quem, é só assuntos bem interessantes, inclusive, mentira. Mas a Caras, por exemplo, ela tem só foto e chamadas. Eu brinco com os meus alunos que a revisão tem que ser feita exatamente assim. Você vai pegar o seu material, vai ver tudo que você tinha marcado, você vai ver o que você destacou daquele conteúdo e você vai ler aquilo que você destacou. Então, você não faz uma leitura de cabo a rabo, como você faz, por exemplo, numa outra revista, né, ou um outro conteúdo que tem uma capacidade de análise maior, questão de compreensão. Na hora da revisão, você vai pegar e se atentar a pontos chaves daquele material, questões que você errou, questões que você considerou que eram bem completas e que tratavam de todo aquele conteúdo. Então, esse tipo de coisa e essa visão que você tem que ter na revisão, tá? Então, a revisão é meio que um passar de olhos ali para refrescar a sua memória, tá? Então, não é a hora de você sentar e ficar lá se debruçando em cima do material e estudando, porque isso você já fez no dia anterior, por exemplo, ou na semana anterior, ou no mês anterior. Você vai, na verdade, reavivar aquele seu estudo, a sua memória. E nessa hora, então, assim, não fica achando que você tem que saber tudo, porque você não vai saber tudo, tá? Isso é uma coisa, sempre brinco que o estudo é uma coisa que vai sendo construído gradativamente, assim, de pedacinho em pedacinho, tá? Então, assim, tira do coração essa ansiedade e essa necessidade de decorar tudo, porque isso não vai acontecer. E a revisão, só para vocês terem uma ideia, em geral a gente calcula, por exemplo, você estudou 1 hora daquele material, daquela matéria, e no dia seguinte, por exemplo, você vai revisar entre 10 a 15 minutos aquele material que você estudou em 1 hora.
Então, por aí vocês já veem que é humanamente impossível você fazer a mesma coisa no dia seguinte achando que vai fazer no mesmo tempo. Então, a sua postura diante do estudo e diante da revisão precisa necessariamente ser diferente, porque senão você vai ficar sempre só naquela matéria, porque você não consegue andar, porque a gente não consegue fabricar tempo. Então, a gente tem que otimizar o tempo de estudo que a gente tem. Então, pensa sempre nisso, assim, na sua postura. Então, a hora do estudo é a hora que você vai estar lá analisando, fazendo anotações, se aprofundando ali naquele conteúdo. No dia da revisão, no momento em que você vai revisar, é para você refrescar a sua memória e você relembrar os principais conceitos, fazer uma conexão ou outra. Não é para estudar e ficar na questão de literalidade, de decorar as coisas, tá bom? O vídeo de hoje foi só para isso, só para dar essa dica sobre a questão de como se portar diante de uma revisão. E eu espero que vocês tenham gostado. E eu ainda não decidi qual é o próximo vídeo, mas assim que eu souber eu aviso vocês, tá bom? Um beijo, valeu!